Muito bom. Chegamos à nossa quarta semana sobre o estudo da vida de Davi. E eu sei que no domingo passado Moisés falou sobre um outro assunto. Eu acho que foi muito importante. Tenho percebido que eu acho que as pessoas gostaram e foram despertadas, então é importante. Mas hoje a gente volta ao normal, né? Vamos continuar no nosso estudo de Davi, que também é importante. Vamos ver juntos hoje a ideia de estar diante da verdadeira grandeza. A minha pergunta para cada um de nós essa manhã é: como é que a gente pode medir a grandeza? O que você acha? Como é que a gente mede a grandeza de alguém, de uma pessoa, de um ser humano? Como é que você mede? Eu sei que para um ator, o Oscar é uma coroação de uma vida, né? Então é o objetivo de um diretor de um filme, de um ator, de receber uma premiação dessa. Valério, por exemplo, que gosta de artes marciais, eu acho que a coroação, a grandeza seria conseguir uma graduação que o outro não tenha, e de repente você diz, puxa, isso é grandeza. O que mais você acha que a gente pode medir a grandeza de uma pessoa? Através do que mais? Caráter de pessoas, né? Depende da perspectiva que você olha, isso pode ser uma forma de medir uma pessoa, mas o que eu quero dizer, na verdade, não é de medir as dimensões de uma pessoa, mas que são questões um pouco mais profundas e além, né? Sim. O sarcasmo a gente pode medir também, claro, por que não, né? Mas tem gente que acredita que a grandeza de uma pessoa pode ser medida pela marca do carro que ele dirige, né? Então, se você tem um carrão, puxa, essa pessoa é bastante importante, poderosa, famosa, enfim. Mas, para algumas pessoas, nós podemos dizer, sim, essa é a forma de se medir alguém. Pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, pelo emprego, pelo salário ou pelo dinheiro que tem, sim. Sim. Uhum. Foi muito engraçado alguns anos atrás, quando surgiram aqueles escândalos de corrupção, né, no meio político. Corrupção sempre teve, mas quando ficou mais visível, pessoas começaram a ser filmadas através de corrupção e tudo mais, houve um comentário uma vez entre um motorista de ônibus com um cobrador, com um trocador do ônibus, estavam conversando, que vergonha, porque os políticos roubam e falou no montante do dinheiro que havia sido roubado, e de repente deu um tempo assim, que ele pensou um pouco, o motorista de ônibus pensou e disse, eu no lugar dele. Então isso me faz pensar um pouco assim, a pessoa critica porque ela não tem a oportunidade de ser corrupta, né? Eu tive um professor na faculdade que ele diz assim, 90% dos nossos políticos são corruptos e 10% esperam a chance de ser. Então, não fui eu que disse, hein, gente? Foi ele, meu professor de faculdade, então não fui eu que disse, então não posso dizer, mas, na verdade, grandeza é medida muitas vezes nesse aspecto. Só que dentro do contexto bíblico, eu quero essa manhã, junto com você, buscar esses princípios na vida de Davi, que era apenas um jovem, quando ele enfrentou a primeira batalha da vida dele, e já conseguiu o que poucas pessoas jamais conseguiram na vida deles. Então ele, um menino jovem, entra numa batalha e consegue algo que até então os guerreiros mais experientes não conseguiram, ou se acovardaram, sequer tentaram. E ele consegue, sendo ainda tão jovem. Davi alcança uma grandeza. E a gente quer aprender junto com essa situação da vida dele, o que é uma verdadeira grandeza. Eu acho que eu e você, nós procuramos ter uma grandeza. Nós queremos ser pessoas que deixam marcas positivas na vida de outras pessoas.
não pela nossa ganância ou por qualquer outra coisa, mas nós queremos ser pessoas grandes, né? No bom sentido da palavra. Então, essa manhã, eu quero começar junto com vocês, olhar essa coisa na vida de Davi. A primeira coisa que a gente vai enxergar aqui no texto que nós temos é a exposição da vida de Davi. A vida dele começa a aparecer. Ele era um João ninguém, cuidava de ovelhas, e de repente, da noite para o dia, a vida dele se torna pública. E pessoas começam a olhar para ele, começam a prestar atenção. E isso é verdade na minha e na sua vida também. Nós podemos viver um bom tempo da nossa vida desconhecidos. E de repente, de uma hora para outra, a gente faz algo que nos coloque em público. E as pessoas começam a olhar para a gente. E aí as pessoas começam a ter certas impressões a nosso respeito, tanto positivas quanto negativas. A primeira coisa na vida de Davi que a gente olha na exposição dele é que ele se manteve focado mesmo quando ele foi promovido. Olha só, se você tem sua Bíblia aí, abre aí comigo capítulo 18. Vamos ler o versículo 5, o versículo 14 e depois o versículo 30. Olha só o que diz o versículo 5 do capítulo 18. Diz assim: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Pule agora para o versículo 14. Olha só, ele diz lá: ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Versículo 30. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Olha só, a vida dele começou a ter projeções, e depois de Davi ter derrotado Golias, ele continuou a se mostrar fiel. Gente, olha só, Davi não permitiu que a vitória sobre os filisteus subisse à cabeça dele. Ele fez algo que os experientes guerreiros não ousaram fazer, que foi sair e enfrentar o gigante, não é? Ele se manteve focado, ele continuou servindo, continuou humilde. Para muitos, gente, quando você alcança um patamar de realização e ainda se manter humilde, é algo impossível. Praticamente. Porque sobe a sua cabeça, você gosta do poder, você diz, puxa, eu fiz isso, então a pessoa agora vai ajoelhar diante de mim. Mas Davi mantinha o seu foco, mesmo sendo promovido. E eu acho que esse é um dos grandes perigos que a gente enfrenta, né? Porque sempre tem esse perigo quando nós vemos algum sucesso em nossa caminhada cristã. Ou você não vai pedir oração para aquelas pessoas que parece que Deus sempre responde às orações. A gente olha para aquelas pessoas e diz, puxa, essa pessoa tem sucesso em sua vida cristã. Essa pessoa, eu tenho que pedir oração pelas minhas causas. Nós tendemos a pensar assim, de que a grandeza dela, mas nós não olhamos um pouco mais a fundo disso. A segunda coisa que a gente vê Davi fazendo é que ele se mantinha focado, mesmo com os problemas da vida dele. Mesmo Saul tentando matá-lo, ele não mudou. Você percebe isso, porque quando Davi começa a fazer grandes coisas, Davi começa a sentir, Saul começa a sentir ciúmes. Ele diz, puxa, eu acho que eu coloquei na minha casa qual é um animal? Uma cobra na minha casa. Eu acho que era essa mais ou menos o sentimento de Saul. Ele tinha um desejo de vingança contra Davi. Na verdade, gente, se nós olharmos para nós mesmos, quando nós começamos a criar coisas ou fazer coisas, começamos a ter sucesso nas nossas coisas, nós despertamos ciúmes na vida das outras pessoas que nos cercam, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que querem nos derrubar. E Davi tinha todos os direitos, aqui nesse aspecto, humanamente falando, de querer vingança dele. Disse, olha, eu ajudei o exército desse homem, eu servi esse cara, ele quer me matar, então eu vou me vingar dele. Ele tinha todo esse direito, humanamente falando, não é? Mas ao invés disso, ele continuou com o mesmo espírito, dando-nos um exemplo de humildade. Mesmo com os problemas da vida dele, ele se mantinha focado. E depois também, ele se mantinha focado mesmo diante das possibilidades. Davi, através da providência de Deus, aqui a gente leu no texto, tornou-se muito popular, e muito mais popular do que o próprio rei.
Que legal, né? Que outro personagem na Bíblia se tornou mais popular, não popular, mas mais eficaz do que o seu mestre? Em que outra parte da Bíblia você encontra isso? José se tornou mais popular que o próprio faraó. Daniel. Que mais no Novo Testamento? Pedro. Muito mais eficaz do que o próprio Jesus. Você pode se assustar, não é? Olha só, Jesus andou 3 anos por aqui. 3 anos. Quantos discípulos ele tinha? 12. Ele começou com 12, depois teve 70, lembra que ele enviou 70? E no final do ministério dele, provavelmente 500 pessoas que o seguiram. 500 pessoas. Pedro, numa pregação só, quantas pessoas se converteram em Atos? 3.000 pessoas se converteram. Com uma pregação só. Não é uma coisa estranha você dizer assim, puxa vida, o homem se tornou muito mais eficaz nesse aspecto do que o próprio Jesus? Mas é que Jesus preparou o caminho ali, né? Preparou coisa, né? Mas Saul agora sente ciúme, e Davi, ele se torna também mais popular. Se casa então com a filha de Saul, foi abençoado, prosperou em Israel, mas ao invés de tentar um golpe de estado, o que ele faz? Ele se submete ao homem que tenta matá-lo. Não parece um pouco aqui de masoquismo? Poxa, parece que esse camarada gosta de sofrer, né? Mas na verdade não era tempo dele ainda, não era tempo de Davi entrar em cena como um rei. E assim ele define um tipo de exemplo que todos nós deveríamos seguir, eu e você. De mesmo quando nós somos promovidos, mantenha-se humilde. Sabe? Mantenha-se humilde, acessível. Mesmo diante dos problemas que você enfrenta, continue focado. Sabe? Continue focado. E mesmo diante das possibilidades de você dizer, poxa, agora eu estou com a faca e o queijo na mão, é a minha hora de ir à forra. Mantenha-se focado. Sabe? Cuide. Eu acho que esse é o exemplo que Davi nos dá e que nós deveríamos prestar atenção de seguir. Muito bom. Outra coisa que nós aprendemos na vida de Davi são as prioridades que ele teve. E aqui eu e você, gente, a gente dá uma patinada legal. A gente tem uma dificuldade de definir as prioridades que nós temos em nossa vida. A gente tenta abraçar o mundo e nós percebemos que nós não conseguimos, nossos braços são curtos demais. Definir prioridades é uma arte na nossa vida e nós precisamos, ela é extremamente importante para que nós nos tornemos eficazes. O que é prioridade na sua vida? Você conseguiria definir para a gente aqui nessa manhã, 3 prioridades na sua vida. Quais são? Pá, 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 sem pestanejar, sem dúvida. Quais são? Pagar as contas é bom, é uma prioridade, a gente tem que ter. Mas um outro exemplo da grandeza na vida de Davi são as prioridades que ele mostra. E ele expõe essas prioridades. E não foram dias fáceis para ele. Ele foi arrancado da casa dele, ele encontrou uma fama instantânea ao matar Golias, ele encontra um inimigo amargurado na pessoa de Saul, e mesmo assim, ele permanece fiel em suas prioridades. Mesmo assim, todas essas situações não fizeram ele sair do foco. Ele continuou com suas atribuições, mesmo enfrentando dificuldades. Olha só, a primeira coisa que a gente vê Davi fazendo é que ele se submeteu. Davi sabia que o rei estava contra ele, e mesmo assim, ele foi lá, entrou na sala do trono, pegou aquela harpa e tocou a sua música. Olha só o que diz o versículo 10 do capítulo 18. Diz assim: no dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1.000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Aqui começa a ficar bastante interessante. Davi se manteve submisso, ou se submeteu, na verdade. Davi se manteve constante, porque em seu ódio, Saul tentou matar Davi 2 vezes. Olha só o que a frase final do versículo 11 diz: Davi desviou-se 2 vezes. Eu não sei quanto a você, mas se um homem está na minha frente com uma lança, eu não vou esperar para ver o que acontece, sabendo que o homem está maluco.
Eu acho que eu correria. Não sei se você correria também. Mas naquele momento, diz o texto que não foi uma vez só. 2 vezes Davi se desvia da lança. 2 vezes. Eu pediria demissão imediatamente. Falar, estou fora, me dá a demissão, vou voltar a cuidar das ovelhas do meu pai. É muito mais seguro. Mas ele se manteve firme, apesar de Saul tentar matá-lo. E voltou ao seu posto e continuou fazendo o trabalho lá. Continuou tocando a harpa dele. Mesmo depois de Saul tentar tirar a vida de Davi, ele continuou a servir. Diz o texto que ele continuou a servir o rei. Fez o seu trabalho e concluiu a sua missão com muita habilidade. Nesses 3 versículos, Davi dá um exemplo para mim e para você, de que muitas vezes a diferença entre um cristão medíocre e um cristão de grandeza se resume numa simples questão de prioridade. Sabe o que isso me ensina? De que o que faz um cristão ter grandeza espiritual, é ter as suas prioridades definidas. Saber o que é prioridade, mesmo enfrentando dificuldades. Era a prioridade dele. Nós fazemos coisas que são importantes para nós. E as coisas que enxergamos valor determina a prioridade, não é? Se eu tenho um valor absurdo na televisão, ela vai ser prioridade para mim. Se eu tenho um valor absurdo na internet ou em qualquer outra coisa, ela será uma prioridade para mim. É onde eu passarei mais tempo lá gastando. Então a diferença entre o sucesso no cristianismo, na tua jornada cristã, se resume em uma simples palavra: prioridade. Onde está a sua prioridade? Davi tinha as prioridades definidas e ele concluiu. Todos deveríamos refletir sobre isso essa manhã. Sobre onde está a nossa prioridade. Também nós vemos na vida de Davi a percepção da vida dele. Olha só, a grandeza de Davi pode ser vista na forma como ele era percebido pelas outras pessoas. E aqui também é um problema para nós. O que as pessoas enxergam quando olham para você? Que tipo de cristão você é quando as pessoas olham para você? E veem o que você faz, ou analisam o que você faz. Vamos ver o que as pessoas viam quando olhavam para Davi. Nós temos primeiro a percepção privada da vida de Davi. O que Saul via em Davi? Olha só no versículo 17. Abra aí na sua Bíblia, versículo 17. Vamos ler até o 23. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso aos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é a minha família, o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel, de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Em outro termo está escrito: amava Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a daria a ele, para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. E então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Só até aqui por enquanto. A percepção privada da vida de Davi. O que Saul enxergava em Davi? O rei odiava Davi. Ele tinha raiva de Davi e queria vê-lo morto. Quando ele olhou para Davi, ele olhou com os olhos ciumentos. Dizendo: preciso matar, eliminar ele. Só que ficaria ruim para um rei matar Davi agora, porque ele era popular. Então ele pensa: bom, eu vejo que existe uma possibilidade. A gente pode criar um plano para matá-lo. E que esse plano cresceu a tal ponto de tentar matá-lo. E nós vemos que Saul olhava para o Davi aqui com alguém que sabia que Deus estava com ele, e não mais com Saul. O texto mostra que Saul fica desesperado quando ele percebe que o Espírito do Senhor estava com Davi e não mais com ele. O que você sentiria se você soubesse que Deus não mais vai investir na sua vida e vai decidir investir naquele que você mais tem ódio? O que você sentiria? Não daria uma ira também, uma vontade do que... Não é compreensível o sentimento de Saul?
É compreensível, mas não é perdoável, né? Não é aceitável. E nós vemos essa percepção da vida de Davi aos olhos do rei. Agora nós temos uma percepção pública também da vida de Davi. Primeiro você olha as pessoas, os servos de Saul. As pessoas do palácio, versículo 5. As pessoas do palácio do rei viam como Davi se comportava e ficaram impressionados com ele. Versículo 5 mostra que eles ficaram impressionados. Que homem interessante. Os súditos também de Saul, versículo 5, 16 e 30, viram também a mão de Deus na vida de Davi e eles ficaram impressionados com ele. Disseram, esse homem tem algo de diferente. A própria família de Saul, o filho dele, Jonatas, e a filha Mical, amavam a Davi, diz o texto. Parecia que havia algo na vida desse homem que tocava a vida das outras pessoas. A percepção pessoal, agora, essa é uma das mais importantes, onde eu e você precisamos ter uma percepção correta a nós próprios, a nós mesmos. Olha só como Davi se enxergava. A única pessoa em Israel que parecia não ter consciência de sua própria grandeza era o Davi. Todo mundo diz, esse homem é interessante, ele tem algo de especial. E ele diz, mas quem sou eu? Ele era o único que não via essa grandeza em si próprio. Percebeu? Ele não se achava digno de casar com a filha de Saul. Davi não está impressionado com ele mesmo. Nós gostamos de ficar impressionados com nós mesmos. Com as nossas realizações, com as coisas que nós temos, com as coisas que nós sabemos fazer. Parece-me que aqui é um dos segredos mais poderosos que eu posso ver dentro da Bíblia, ou que torna uma pessoa grande. A pessoa que possui a verdadeira grandeza é a última a saber. Todas as outras pessoas já perceberam, mas ela, às vezes, não percebe. Eu creio que o tipo de espírito que Davi possuía é o mesmo espírito que nós precisaríamos nos esforçar para ter hoje em dia. Olha só aqui que a Bíblia fala em relação a ter uma consciência própria. Ele diz no Provérbios 27, 2, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Essa é sabedoria. Depois Provérbios 26, 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. 2 Coríntios 10, 12. Não temos pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si próprios. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Agem sem entendimento. São tolos. Quando eles acham que podem se comparar, se medir com elogios a si próprio. Qual é a tua percepção? Que percepção você tem a teu respeito? Que percepção as outras pessoas têm a teu respeito? Na sua vida privada, a sua esposa, o seu marido, que percepção eles têm a teu respeito? As outras pessoas, quando você se relaciona, com quem você se relaciona? Em último lugar, nós vemos um poder na vida de Davi. Aqui, foi. O poder da vida de Davi. Versículo 12 e 14 mostra o segredo na vida de Davi. Olha só. Saul tinha medo porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Versículo 14. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Davi representa ou apresenta a sua vida. Tinha suas prioridades, possuía uma percepção adequada a seu próprio respeito. Por quê? Porque as coisas estavam em ordem entre ele e Deus. Porque ele tinha prioridades. Porque ele tinha uma percepção adequada a seu próprio respeito. Porque ele tinha relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com Deus estava em ordem. Todas essas coisas eram possíveis na vida de Davi por causa da sua relação com Deus. O relacionamento de Davi com Deus. Davi estava em um relacionamento de fé. Ele dependia do Senhor. Ele foi capaz de dizer isso no Salmo 23. Ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Somente alguém que tem um relacionamento seguro com Deus pode dizer isso. Somente alguém que tem certeza de quem Deus é na vida dele
pode dizer isso. Se a gente não tem certeza de quem é Deus na nossa vida, nós não temos condição. Podemos retoricamente até falar esse texto, mas falando esse texto, acreditando plenamente nele, só quem tem um relacionamento com ele. Davi sabia que Deus é pessoal, por isso ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele não adorava a Deus indiretamente através de um profeta ou através do que os pais dele conheciam acerca de Deus. Mas ele fez isso a um nível pessoal. E isso fez toda a diferença em sua vida. Gente, o que eu estou querendo dizer aqui essa manhã é que cristianismo vai fazendo a diferença na sua vida pelo relacionamento que você tem com Deus. Não pelo relacionamento que você tem com o que alguém disse a respeito de Deus. Mas é aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu, caminhando com Ele. Não é o que eu digo aqui aos domingos. Não é um relacionamento com essas coisas, mas é um relacionamento direto com Ele. Leve o teu relacionamento com Deus a um nível pessoal, não impessoal. De ir porque algumas pessoas falaram, mas vá você mesmo até Ele. Faça isso. Os recursos de Davi também estavam no Senhor. Ele sabia onde encontrar os recursos que ele precisava. Ele dizia, Deus estava com ele. Aqui o texto diz, Deus estava com ele. Davi foi capaz de fazer tudo o que fez porque Deus estava com ele. Você pode dizer isso a respeito de você mesmo? Deus é comigo, com toda certeza, nas coisas que você faz. Ele era querido pelas pessoas porque Deus estava com ele. Ele teve humildade e graça em sua vida, porque Deus estava com ele. Gente, olha só, nós cantamos uma música pela força do Espírito Santo, sabe? É essa força motriz que nos impulsiona. É a força do Espírito Santo. Não é a minha própria energia, minha própria razão que me impulsiona. É a dependência de Deus. É saber que meu recurso está no Senhor. Se você quer ser grande nessa vida, o primeiro passo será encontrado no seu relacionamento com Deus. Salvação é um ingrediente fundamental para alcançar a verdadeira grandeza na vida. Você pode acumular várias coisas na sua vida, mas, pela graça de Deus, se nós não tivermos a salvação de Deus, pela graça de Deus, nós não somos nada. Nós podemos acumular uma série de coisas, mas no final da sua vida, o que vai sobrar? O que sobra? O que sobra? A vida de Davi, ela realmente era grande. Não por causa do que ele fez. Não porque derrubou um gigante. Não porque ele era eficaz no que ele fazia. Você vê nesse texto aqui do capítulo 18, várias vezes, tudo que ele fazia com excelência, ele era bem sucedido. Não era por causa disso, mas por causa de quem ele era. O mesmo é verdadeiro para mim e para a sua vida. A verdadeira grandeza não está nas coisas que a gente faz, mas ela é encontrada em quem nós somos e em quem nós sabemos que somos. Eu acredito que isso seria um exercício muito interessante para a gente fazer a nosso próprio respeito, da gente definir quem sou eu. Acho que isso é uma questão mais psicológica, né? Mas quem sou eu? Quem é você? Sabe, fazer um exercício assim, quem eu sou? Sabe, de saber, de se conhecer, de saber quem você é. Eu acho que todos nós, volto a dizer aqui, já disse antes, gostaríamos de viver uma vida e deixar um legado de verdadeira grandeza, não é? Não sei se vocês conhecem Russell Shedd. É um americano que é mais brasileiro do que americano. Está aqui no Brasil, acho que há 70 anos. Não, ele tem 70 e poucos anos. Mas ele está muitos anos aqui no Brasil. A filha dele um dia disse o seguinte, a respeito dele. Ele diz, eu só acredito que meu pai peca porque a Bíblia diz. Você consegue imaginar a vida de um homem assim? E a filha dele já é adulta, já é uma mulher, e ela disse, eu só acredito que ele é pecador porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi. Uau! Que sonho, né? Que sonho. Eu acredito que cada um de nós gostaria de deixar esse legado de uma verdadeira grandeza. Davi deixou.
Mas ele errou muito, você vai ver, você percebe que no processo da vida dele, ele errou também. Mas não é o que ele fazia que o tornava grande ou pequeno, mas é quem ele era. E é assim, é verdade, na minha e na sua vida também. Não é o que você faz ou o que você fez que torna você grande ou pequeno, mas é quem você é. Do teu relacionamento com Deus, do que você pode se tornar através do relacionamento com Deus. Se nós quisermos deixar um verdadeiro legado de grandeza, o passo essencial é assegurar-se de que nós temos um relacionamento pessoal com Cristo. Depois disso, viva uma vida para estabelecer as prioridades certas. E viva essas prioridades. E por último, tenha uma percepção correta a teu respeito. Sabe? Uma percepção correta. Romanos diz, nem de mais, nem de menos. Que seja uma percepção equilibrada, mas uma percepção correta a teu respeito. Você não é nem tão negócio do cavalo do bandido lá, mas também você não é o bambambam da história. Então, tem uma percepção correta a seu próprio respeito. Quando a vida é vivida dentro desse quadro de prioridades definidas e de dependência do Senhor, de relacionamento, eu posso dizer para você, a verdadeira grandeza foi alcançada. Sabe? Nós podemos olhar para Davi hoje e dizer, ou achar que ele está muito longe de nós, né? Mas ele não está tão longe assim. Nós podemos ser assim, podemos ter uma vida assim, né? Na dependência do Senhor. Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo, e se você quiser assistir futebol depois, tem também, né? Acho que vai ter ainda, então fique à vontade, né? Tenha um ótimo domingo.